que estão aqui comigo no meu Instagram, sou Raquel Araújo, e nas redes sociais do Padre Gilson. Estamos aqui nesta noite para falar um pouquinho sobre o isolamento social e a saúde mental. Seja bem-vindo, Padre Gilson. Ou eu que sou bem-vinda, porque eu estou na sua casa. Ô, Raquel, é assim, seja bem-vindo, eu estou bem-vindo. Você está, né? Você vai dizer assim, né? Seja bem-vindo, Padre, e eu estou bem-vindo. Então tá bom, eu também estou bem-vinda. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. E realmente a casa é sua. Muito obrigada, eu me sinto em casa, né? Que Essa coisa casa boa. aqui já nos acolheu muitas vezes, na década de 90, de 2000. Nossa, eu era um bebezinho. Ah, com certeza. Eu vou fazer 29 anos que vem. É, né? Você já fez 29. Eu não vou fazer. Eu já fiz. É mesmo? É. É mesmo? E como é que é fazer 29 anos? É É bom? bom demais. Ah, então se É uma Deus idade de quiser, maturidade, né? 29 anos. então eu sou jovem, maturo, consequente. É, coitadinho. Pois é, Meio vocês estão Peter vendo Pan. aí que o humor não falta, né? É meio Peter Pan, né? É. Você não quer crescer, não. E imagina se o senhor tivesse crescido, hein? Imagina. Com tanta responsabilidade. Fala um pouquinho para o pessoal da minha rede, do seu trabalho. Gente, Padre. olha, é uma alegria poder estar com vocês, né? Lembrando já, desde já, que você que está aí na rede, né, da Raquel, você que está conosco também no YouTube, lembra que tem um aviãozinho aí de baixo, olha, dispara esse aviãozinho para alguém que você acha que poderia participar dessa live. Eu acho que vai ser algo interessante. Dispara agora. Não deixa para depois, não. Vai tecla aí, né, para a gente poder continuar. Olha, Padre Gilson hoje, depois de 18 anos como pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Morro Alto, em Vespasiano. Há 6 eu já era, na época, né, que Martini começou o CRESAP, diretor espiritual, participei de vários encontros, naquela época que tínhamos os encontros de formação de jovens no Santa Marcelina, Sim. que Padre Léo era desse tamanho, né, e vinha pregar encontro aqui, né, que o Quincas tinha cabelo preto, né, o irmão de Raquel tinha cabelo preto naquela época. Agora a coisa está feia. Né? Então, isso. Mas quando o Martini fez sua passagem, nós sentamos e aí a comunidade, né, me pediu que estivesse à frente. E nós começamos então esse trabalho, já vai para 6 anos, né, coordenando a comunidade CRESAP, de diretor espiritual, hoje para diretor espiritual e coordenador da comunidade. Estamos agora no período da pandemia, alargando a nossa tenda, nós estamos em plena construção, né, para que a gente consiga atender melhor os irmãos, as ovelhas que estão chegando. E o carisma, se você não conhece a comunidade CRESAP, o nosso carisma, ele se fundamenta no amor, na leitura da palavra de Deus. Nós assumimos, eu diria bem, o programa de Dom Valmor, proclamar a palavra. Por isso até quando ele lançou, eu conversando com ele, pedi a ele permissão para que a música fosse o hino da nossa comunidade. E hoje todos nós cantamos, vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Esse é o grande carisma nosso. Proclamarmos a palavra de Deus. E o Martini, né, fundador dessa obra, que, como você disse, já fez a passagem para a eternidade, uma pessoa também que teve muita parceria com a Raízes, né, que é a nossa comunidade também. Eu sou Raquel Araújo, né, vou falar para a sua rede agora. Isso. Eu sou iniciadora, fundadora da Raízes, que é uma comunidade católica de espiritualidade. O nosso carisma é despertar o amor para o coração humano. E por isso nós trabalhamos muito as ferramentas de cura interior, porque às vezes o amor é um desejo grande, mas ele não é tão óbvio, né?
porque a gente precisa tirar aqueles impedimentos que talvez venham por traumas, por mágoas. Mas também sou psicóloga, né? Estou caminhando para 28 anos de formação, né? E amo, né, esse trabalho. Não fui fazer psicologia por causa da experiência da cura interior, da Raízes, né? A Raízes eu iniciei com 14 anos, Quincas também meu irmão, fundador, Léo, meu outro irmão de sangue, fundador. E fizemos tantos trabalhos maravilhosos aí, né, junto à Renovação Carismática Católica e com outros movimentos também. Mas, curiosamente, quando eu cheguei na faculdade, eu fui começar o estudo da psicologia, eu falei, gente, não estou estudando aquilo que eu já faço na missão, né? Sim. Foi muito curioso, foi muito bom, sabe? E lá, um pouco mais para frente, eu entendi que a minha missão e a minha profissão se encontravam. Além disso, também tem um trabalho agora de redes sociais, né, de cursos também pela rede social. Antes da pandemia, a gente já estava nesse caminho, mas a pandemia também, ela fomenta e acelera, né, uma série de coisas de oferecer o serviço online. Também tem um projeto social, tanto pela Raízes, que é a pastoral social. Nós vamos fundar agora 2 clínicas sociais, agora no segundo semestre, para pessoas de vulnerabilidade. E o projeto de alfabetização emocional, que é esse convite a lidar com as emoções de uma maneira gerenciá-las, para que a gente possa alcançar saúde, né? Saúde integral, né, Padre? Saúde de comportamento, saúde na vida religiosa, saúde física, saúde relacional. Então, assim, são muitos trabalhos e todos feitos assim com muito amor, né? E o senhor que lida tanto, né, com o ser humano, né? Então, a ideia de fazer essa live com o senhor, porque a experiência é larga, apesar de você não ter nem 29 anos, né? Pois é, imagina. E nesses anos corridos, e aqui e ali, a gente está sempre dizendo, eu amo gente, sabe? Eu amo gente. E a cada vez mais a gente vai descobrindo um e outro, a gente começa a perceber a grandeza, a beleza daquilo que Deus criou. E ao mesmo tempo a gente vai se entristecendo, porque muitos perderam essa identidade. Com certeza. Né? Aquilo que a gente costuma dizer, o pecado ele nos transfigura. E como numa dinâmica de evangelização, às vezes a gente está ridículo, mas a gente acha que está no concurso de feiura, então como é um concurso de feiura, ser feio é bonito. Então, algumas pessoas acham isso, mas é interessante ver que uma tônica do livro do Gênesis se aplica também a nós, e às vezes nós desacreditamos. Ontem mesmo à noite, né, em casa, nós estávamos comentando 2 situações. Né? Primeiro, aquela mala famosa que foi achada com uma mãe dentro, cujo próprio filho a picou todinha e colocou dentro de uma mala. Outra foi um cachorro que o outro, para se vingar do vizinho, cortou as pernas do cachorro. Aí a gente olha isso e diz assim, que coisa, que absurdo. Mas nós não podemos esquecer, quando Deus criou tudo, o refrão foi, viu que era bom. Então também, este homem, né, esses 2 homens, nessas situações diversas, eles são bons, mas em alguma parte da vida se perderam. Né? E a gente diz que John Paul tem um livro que eu amo muito e uso muito nas dinâmicas de retiro, que é O Segredo do Amor Eterno. Né? E ele começa O Segredo do Amor Eterno contando uma história, dizendo que há uma realidade contemporânea. Uma criança que pega uma moeda, desejosa de comer pipoca, ela se aproxima da máquina, aquelas máquinas americanas
em que você vê lá a pipoca pulando, e quando ela chega, ela vai colocar a moeda, está escrito no lugar de colocar a moeda: máquina estragada. A criança não sabe ler, ela sabe que ela tem dinheiro e que ela está vendo a pipoca e ela não consegue nem entender que aquela é só uma propaganda. Para ela, ela está diante de uma máquina que tem pipoca e ela sofre, ela chora, porque ela vê a pipoca, ela tem o dinheiro e não consegue alcançar. E a máquina tem pipoca, vê a criança chorando, gostaria de poder dar pipoca, mas está estragado. E ele termina dizendo: ora, nós somos a criança que chora, ora, nós somos a máquina que chora. E por isso precisamos ser curados, né? A gente precisa se refazer. E o homem contemporâneo precisa disso. E o Padre Gilson é psicólogo também, né, Padre? Graças a Deus. E a psicologia tem várias abordagens, várias formas de ver o ser humano, de alcançá-lo, mas especificamente a logoterapia, né, que é a psicologia do sentido, ela traz essa questão da gente ousar entender o sentido do sofrimento. Ou seja, não ver a vida como um sofrimento. Sim, eu me lembro quando estudava e logo depois, me preparando, eu acompanhei durante muito tempo a clínica Crescer com a Vânia Pimenta. Sim. E com a Cris, né? E quando estava então estudando, trabalhando isso, uma coisa que me chamou a atenção. Dizem que Viktor Frankl subiu nas costas de Freud e viu mais além. Então, é justamente isso. Ele disse assim: Freud é um gigante, mas eu me sinto à vontade de subir nos ombros do gigante e ver além do que ele viu, né? E aí a gente começa a perceber que tem todo um significado, a questão dos sentidos, dos sentimentos. E aqui, Raquel, nós costumamos dizer no nosso projeto Poço de Jacó, que o homem precisa ser cuidado de forma holística, né? Como um todo. Eu sei que muitos têm medo da palavra holística, mas dentro da sua real significação. O homem como um todo, corpo, mente e espírito. Nós precisamos disso. E às vezes e o Paulo vai dizer, né, que o corpo, a fragilidade do corpo torna o espírito sobrecarregado. Exatamente. Então existem momentos que nós precisamos cuidar da nossa natureza. E para mim a grande sacada da psicologia, Raquel, foi tirar do ombro de nossos pais a culpa. Uhum. Porque hoje eu posso ter a certeza de que eu sou sujeito da minha história. Sim. Né? Eu posso, diante de várias coisas, escolher. Inclusive Deus. Porque eu costumo falar nas pregações que Deus, na sua sabedoria, para nos criar e nos dar liberdade, Ele criou um vazio dentro dele. Porque Deus é onipresente. Ele está presente em tudo. Se Ele criasse o homem e a mulher nele, nós não teríamos a liberdade de escolhê-lo, porque ele já seria uma realidade nossa. Sim. Mas quando Ele cria o vazio, Ele diz: agora, se você quiser, você pode me escolher. Mas também, como Ele é Pai, né? E não apenas Criador, e essa foi a grande novidade que Jesus trouxe. Sem dúvida. Né? O que Ele fez? Ele soprou no que criou o seu hálito, o seu espírito. E isso fez com que a gente pudesse trazer dentro de nós uma saudade de algo que a gente não consegue entender.
mas que quando fazemos a experiência do encontro com Deus, que eu também insisto em dizer, que quando eu procuro, a primeira coisa que eu encontro, quando você se depara com a palavra Deus, o que está no centro? O eu, né? O eu. É isso. E aí a gente, quando vai ao encontro dele, mas espera aí, eu estou aqui, isso sou eu. Né? Então, é um pouquinho aquela historinha do bonequinho de sal, né? Que chega para o mar e pergunta: mar, quem é você? O mar diz: vem cá, me experimenta. A onda vem e leva os pés. Aí daqui a pouco: mar, quem é você? Vem cá, me experimenta. A onda vem e leva a cintura. Vem cá, quem me experimenta? A onda vem, leva o boneco inteiro e depois diz: eu sou você e você é eu. Assim é Deus. Né? Ele nos leva a isso e a gente vai se misturando até que a gente um dia possa dizer, né? Eu não mais, Deus não mais está em mim. Eu estou em Deus. E essa experiência, né, de ser bom em sua essência, né? Eu tenho dito isso muito para as pessoas, até porque é a própria proposta mesmo da logoterapia, né? Que é essa psicologia fundada por Viktor Frankl, né? Ver o ser humano é noológico, né? É noético, é espiritual. E então, se nós somos espirituais, é a nossa identidade divina, né? Deus é amor, Deus é bom. Todos nós somos isso, mas podemos estar bloqueados, né? Sim. Como a máquina, né? A Renate diz, com todo respeito, né? As pessoas, ela vai dizer que até aquele irmãozinho mais babão, ele traz em si um inconsciente saudável. Sempre. Que é o sinal do eterno. Sempre. E a gente tem feito essa experiência, padre, de inclusive crianças, bebezinhos, que ainda não desenvolveram racionalidade nem linguagem e que estão desenganados, né, em CTIs, de começar a trabalhar esse inconsciente emocional e espiritual, motivando através de palavras, motivando através da consciência de que eles já pertencem a Deus e como que isso tem literalmente despertado, né, essas pessoas que estavam desenganadas pela ciência, mas nunca diante da existência, não é? E não são poucos casos, graças a Deus, nesses anos todos. Mas só foi falando aí, me veio um caso bem curioso, que já compartilhei algumas vezes, não no âmbito nem de profissão, nem de missão, mas um dia eu estava no salão de beleza, arrumando meu cabelo, e a dona do salão, muito conversada e tudo, e começou a me dizer para variar, né? É bem isso, né? Ela começou a dizer do filho dela, adolescente, que tinha dado uma televisão para um amigo mais pobre. E ela disse, condenando o filho, né? Que é um absurdo, que meu filho está sendo passado para trás, às vezes o colega dele nem precisa de televisão, e ela foi então repreender o filho, dizendo que ele não tinha o direito de dar aquela televisão. E ele disse assim: mãe, mas você não falou que a televisão do quarto era minha? Falei: mãe, então se ela é minha, eu posso dar para quem necessita mais do que eu, porque eu tenho outras televisões nos outros cômodos da casa. E aí ele foi contar que ele não só fazia isso, mas que ele estava economizando algumas coisas da mesada dele, andando mais a pé, guardando o dinheiro do ônibus, para ajudar outras pessoas que precisavam também. Um adolescente. E a gente que é da área do comportamento sabe que essa fase adolescente não é a fase mais forte de ter essa empatia, essa compaixão, né? Porque o adolescente ainda está afirmando muito seu senso de identidade e está ainda muito querendo essa autoafirmação, depende muito dos grupos, né? Dos pares para poder se afirmar. Então, por exemplo, fazer caridade não é uma vibe tão forte no adolescente. Isso é uma coisa que psiquicamente se espera mais para a idade jovem adulta. Muito bem. Aí ela disse: você não acha, Raquel, que é um absurdo o que o meu filho está fazendo? Você não acha que ele é bobo? E começou a dizer, e eu disse assim para ela:
Bom, você quer saber mesmo o que eu acho? Ela disse, quero. Eu falei, o que eu acho talvez não vai te agradar. Aí eu disse assim, você acha que o mundo está ruim? Ela falou, demais. Eu falei, você acha que o mundo está ruim por causa de quê? Porque o ser humano é muito egoísta. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, então o ser humano devia ser menos egoísta, é isso? É. Eu falei, pois é, mas o seu filho, que não me parece nada egoísta, está sendo condenado por você mesmo. Falei, então você está reclamando de um mundo do qual você está fomentando o egoísmo. Aí eu expliquei para ela, eu falei, a idade do seu filho é 14 anos. Não é uma idade onde a compaixão e a empatia está em alta. E mesmo assim ele exerce isso. O que você precisa ensiná-lo é, meu filho, realmente existem muitas pessoas que precisam. Só tome cuidado porque existirão pessoas que não precisam e poderão abusar de você. Precisar. Porém, essas pessoas são em menos número. Falei, está muito melhor você ensiná-lo a ser bom quando e com quem do que condená-lo por ser bom. Porque do contrário, como que o mundo vai deixar de ser egoísta? Né? E aí ela disse, eu não tinha pensado nisso. Estou até envergonhada, agora eu vou pedir perdão para ele. Eu falei, mas ensine, fale com ele que existem realmente pessoas necessitadas. Existe uma minoria que é abusadora. Né? Então pode ser que em algum momento ele vá ajudar alguém que não precise tanto, mas que ele também não se sinta enganado por isso, que ele só não continue ajudando aquele que não precisa tanto. Eu tenho dito isso muito, sabe, padre, na rede social, que nós temos que parar de perpetuar essas crenças, né? De que o ser humano não presta, de que todo mundo é ruim, de que eu não confio em ninguém. Porque quanto mais a gente perpetuar a crença, mais ela acontece, não é assim? Sim, sim. Então, eu falo sempre, né? Se o ser humano fosse tão ruim assim, ele já teria se autoexterminado, a espécie já teria se extinguido, sim. Não é? O que aconteceu com muitos, né, que nós vamos chamar aí de pré-históricos, que acabaram se perdendo. De alguma maneira, eu falo, nós confiamos muito mais do que percebemos. Por quê? Você come o enlatado, você come a comida que você vai lá e compra, você não sabe se alguém pôs veneno ali. E, no entanto, você come, então você está tendo uma relação de confiança, não é? Então, a gente, na verdade, tem muito mais inclinação para essas coisas do que para o mal. Claro, eu vi ali um joio, ok, vou tentar retirá-lo, né, de mim, motivar o outro a retirar o joio, mas não acreditar que tudo é joio, não é? E é uma diferença grande. E eu diria, Raquel, que esse momento contemporâneo, ele nos levou de confronto a essa bondade nossa. Uhum. Porque uma das coisas que eu vejo muito presentes na pandemia, primeiro foi o pânico, né, no qual as pessoas se viram encerradas nele, né? E depois foi a questão da solidariedade. Aqui e ali no mundo inteiro as pessoas começaram, né, a ser solidárias. Né? Outro dia entrei num prédio e estava escrito com letra infantil no elevador: nós estamos fora do grupo de risco. Se precisar de ir ao de coisas do mercado, da padaria e de coisa, nós estamos disponíveis. E colocou o número do apartamento. Eu achei isso muito bonito, né? Assim, o pessoal, né, ali, a criançada colocando, né, e que estava disponível. Se tiver alguém aqui no nosso prédio, né, dentro do grupo de risco, que precisa de padaria, que precisa de mercado, nós estamos aqui. Então é de novo isso, é esse adolescente, essa criança, esse jovem que tem se lançado para ajudar, né? Como que tem sido bacana isso? Muito, muito. Eu já tinha esse olhar, né? Lógico, porque quando a gente trabalha com essa inclinação mesmo do sentido da vida, a gente entende que até o sofrimento ele trará um sentido.
Mas nesse momento da pandemia a coisa fica mais evidente, né? Porque como existem muitas limitações, de alguma maneira a criatividade para lidar com as limitações vem, né? Sim, sim. E essa criatividade, ela vai muito no sentido de amenizar também, né? Essa dor do outro, esse isolamento do outro, enfim. São muitas coisas bonitas e que a gente precisa despertar, né? Hoje mesmo de manhã, despertar para perceber que há. Hoje mesmo de manhã, na live da manhã, que eu tenho feito 4 dias sobre o gerenciamento das emoções, Que depois você há de falar para nós eu vou falar sobre isso. isso. Eu dizia assim, quantas obras de caridade vocês acham que estão funcionando bem, muito bem, neste minuto? Quantas pessoas estão fazendo algum tipo de bondade neste minuto? Quantas pessoas estão neste minuto orando pela humanidade inteira? Quantas pessoas de alguma maneira estão cuidando carinhosamente de alguém que precisa? Quantas coisas, quantos jardins estão sendo plantados, quanta alimentação está sendo colhida? Então, quanto bem, né? Há alegria em todos os lugares neste momento. Só que a gente talvez não vai perceber, porque o nosso coração está muito mais inclinado para a tristeza, não é? E é uma coisa interessante, como que grita em nós essa ideia de focarmos no problema e não na solução. Eu costumo falar que o problema, ele é parte da minha vida, mas ele não é a minha vida toda. Ele não é a sua identidade. Não é. E é uma pena que as pessoas façam dos seus problemas a sua vida toda e a sua identidade. E alguns até já vão se justificando, né? Você pede uma ajuda, você propõe alguma coisa e a pessoa imediatamente, mas acontece que eu não posso por causa disso, eu sou assim. Eu sei, você é ou você está? Porque há uma diferença. E a pessoa, peraí, até mesmo diante, por exemplo, da depressão. Agora todo mundo já se... outro dia nós recebemos aqui no bate-papo uma farmacêutica e ela disse para nós de uma coisa interessante. Ela falou do doutor vizinho, sabe? Que medica todo mundo, etc. Então esse doutor vizinho, ele se tornou também assim, ele anda dando diagnóstico de graça, tá? E ele está liberando o diagnóstico, e todo mundo pode já se autodiagnosticar. Então alguém chega para você e diz assim, não, porque você sabe, né? Eu sou bipolar. E você é mesmo? Por falar nisso, quem foi o psiquiatra que determinou isso? Quem diagnosticou? Você passou por um psicólogo? Não, nem precisa, imagina bem. Olha como é que eu sou, olha isso, eu sou. Eu disse, não, você pode até estar em função de muitas coisas que vêm acontecendo, você estar bipolar, mas você não é, porque até então você não tem um diagnóstico de um profissional, de alguém que tenha feito um acompanhamento, que você tenha se deixado também tratar, até chegar ao diagnóstico. Existe uma tendência hoje que eu tenho falado bastante com as pessoas, que é também da pessoa ir numa única consulta com o psiquiatra e já sair de lá também com um diagnóstico, né? E eu falo assim, gente, é impossível um diagnóstico com uma única consulta. Mas, na verdade, eu acho que a pessoa precisa escutar aquilo do psiquiatra, né? Alguns que querem, né? Ela precisa e ela provoca isso nele. Também. E a gente, engraçado que quando a gente está estudando, que você tem aula de farmacologia, a gente fala assim, para que isso? Né? O psicólogo não pode ficar medicando, não sei isso, as coisas das suas, tá? Mas é interessante, né? Quando você começa a perceber lá que uma medicação, ela diferencia às vezes de miligramas, coisinha pequena, né? Às vezes 1/4 de miligrama.
E as pessoas não conseguem ver isso. E aí o que acontece? Aí eu comecei a tomar o remédio e o remédio não fez efeito. Até porque um remédio psiquiátrico, ele precisa, no primeiro momento, repor, né, o enzima que está, né, a perda química que o corpo teve diante do sofrimento pelo qual ele foi submetido. Estresse, né? Isso. E depois é que ele vai começar a fazer o seu efeito. Mas aí a pessoa já, como assim? Aqui, ó, eu parei de tomar. Já tem uma semana, não melhorou nada. Piorei, né? Eu piorei. A boca está seca, eu estou com sono. Não, peraí, volta ao médico. Né? Vai fazendo as adaptações, isso se faz necessário. Mas se a gente leva isso tudo até para a religiosidade, Raquel, a gente pensa, encontra as pessoas que hoje não procuram mais religião. Elas procuram magia. Né? Elas querem que você, numa oração de arranca-toco, resolva tudo de uma vez só. Né? Não crê em Deus Pai, no Ave Maria de trás para frente, você já sai renovado, restaurado, curado, restabelecido, cheio de dons. Liberto ad eterno. Pronto. E com a graça de Deus de poder dizer assim, até a próxima dificuldade. Quando não, você vai encontrar aqueles que começam a trabalhar e vão trabalhando, aí com 2, 3 encontros de oração, de partilha, de escuta, de terapia, são contaminados por um verme letal, mais do que o corona, mais do que o HIV, que se chama jatobão. Esse verme, ele é letal. Jatobão. Jatobão. Coisa de mineiro, né? Esse verme, ele mata. Jatobão, não precisa de mais nada, né? E não é bem assim, né? Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa de manutenção, né, Padre? Sim. Eu falo assim, olha, gente, estresse não é um cansaço do dia. Estresse é um desgaste. É como um carro que está há 10 anos sem manutenção. Não precisa ser especialista para entender que o carro vai dar problema, não é? Eu vou daqui no Rio com um carro que eu não faço manutenção há 10 anos. E por que a gente se impõe isso, né? De não fazer as nossas manutenções? Sim. Né? De não cuidar do corpo, da mente, do espírito. Por quê? Que loucura é essa? Que a gente, ao mesmo tempo, quer uma vida perfeita, mas a gente não faz por onde? Não é? E uma coisa interessante que a pandemia trouxe para nós foi essa necessidade do cuidado. Né? É verdade. Há também uma máxima, eu sou cheio de coisinhas assim, né? De máximas, de parábolas, né? O compositor, ele canta dizendo que quando a gente ama, a gente cuida. Né? Eu tomei a liberdade de dizer, quando a gente ama, a gente cuida e se cuida, porque senão eu viro problema para quem eu amo. Exatamente. Né? E muitas pessoas estão descobrindo isso agora. A necessidade de cuidar. Cuidar do casamento, cuidar dos filhos, cuidar de si mesmo. Né? Porque você ama, cuida e tal, mas de repente cuida dos filhos e não se cuida. Não se cuida. Não é à toa que todos os cuidadores precisam de folga. E os grandes institutos de ordens, né, religiosas tem o sabático, né? Sim, o ano sabático. Que é um ano para a pessoa sair da missão, da frente da missão, sem deixar de ser daquele carisma, não é? E aí eu fico pensando assim, bom, se milenarmente essas pessoas discerniram o sabático, é porque isso se faz muito necessário. Né? O próprio Deus. Descansou no sétimo dia, né? Descansou e contemplou o que fez. Que necessidade nós temos da contemplação, de observar aquilo que eu tenho realizado.
até para poder refazer, ou até mesmo para me alegrar, porque às vezes me falta alegria. E aqui há um exemplo que eu repito muito, né, de uma experiência bem pessoal. Numa das missas para a cura e libertação, pedindo mesmo ao Senhor essa graça, uma senhora me chega em prantos, mas a mulher chorava copiosamente. E eu disse, quando ela terminou de falar, porque ela falava em meio às lágrimas, aquela coisa toda, quando ela terminou, eu disse, olha, a primeira coisa que Deus coloca no meu coração, que a senhora tem toda a razão de falar e chorar desse jeito, porque a senhora nunca passou por dificuldades. Raquel, quando eu falei isso, sabe aqueles desenhos animados que a cena volta? Né? Foi como se ela pegasse toda aquela lágrima que caiu e voltasse para dentro do canal lacrimal. E levantou assim, disse, o senhor está ficando doido? Olha o meu cabelo branco, quanta coisa que eu já passei na vida, o senhor não sabe da minha vida. Eu falei assim, é mesmo? A senhora já passou por muitas coisas e a senhora conseguiu superar? Consegui, por isso que eu estou aqui. Eu falei assim, pois olha, a senhora pode até ter mudado, mas o Deus que lhe ajudou lá atrás é o Deus que vai ajudar agora. Ele não mudou. Então, eu diria, a contemplação me ajuda também, no meio da dificuldade, a perceber isso. Espera aí, eu já passei por outras dificuldades. Espera aí, já morreu pessoas que eu amo. Espera aí, eu já passei por isso, por aquilo, né? Eu já cuidei de uma pessoa doente, e no entanto eu sobrevivi. Então, isso que eu estou passando agora não é eterno, vai passar. Só que nós estamos tanto, né, numa dinâmica do anteontem, não é, né? Mamãe falava, era 3 Antonte, né? 3 Antonte, né? Nós estamos tanto numa dinâmica do 3 Antonte que a gente não consegue perceber o hoje ou agora, né? Verdade. E me perdoe, né, a liberdade, vocês que estão me acompanhando, vocês que me acompanham aí nas minhas redes sociais já me ouviram dizer isso, né? Quando você fica com o pé no passado, colocando o outro pé no presente, no futuro, né? O pé no passado e o pé no futuro, você acaba mijando no presente. Faz isso não. Não faz isso não, faz isso não. Vamos estar juntos, vamos estar inteiro. A pandemia tem nos ajudado a entender isso. É importante estar inteiro, não? É fundamental, né? Falo que é fundante a gente superar as nossas divisões, né? Que começam pela nossa interioridade, né, Padre? E a palavra diabo não significa o quê? Divisão. É próprio dele. Né? Então não queira estar dividido. Eu mesmo, né? Eu acho que a hora que eu mereço tudo, aí tem hora que eu acho que eu não mereço nada, né? E aí como essa vibração, né, da emoção, ela vai para baixo, vai para cima, por fim, eu termino o dia esgotado, né? Assim, sim, acabado. Eu saio para resolver uma coisa, mas lá dentro de mim eu acredito que não vai ser resolvida. Não é assim? Eu estou dividido. E às vezes já sai negativo, né? E engraçado que essa negatividade, ela vai até para a experiência da misericórdia de Deus. Eu gostei disso aí, fala mais sobre isso. Porque quantas pessoas que chegam para nós dizendo assim, ó Padre, eu vim aqui para me confessar, mas o que eu fiz, Deus não perdoa. Aí eu disse assim, Deus não vai me perdoar. Eu disse assim, olha, o primeiro pecado é a presunção. Agora, qual que é o segundo? Né? Porque como que você pode não acreditar nessa misericórdia? Essa presunção que te leva a achar que Deus não perdoa. Agora, eu não posso misturar. Uma coisa é perdão, outra coisa é consequência das minhas escolhas. Deus pode me perdoar por eu ter bebido meia garrafa de vinho, mas
o meu fígado talvez não me perdoe. Isso aí. E isso vai ser o quê? Uma consequência e não um castigo de Deus. Outro dia eu escutava uma pessoa que foi enviada a mim, obrigado, né, vamos dizer assim, pela esposa, e obviamente que quando vem sem querer, vem com muitas defesas, né, pai? Então ele dizia, não, porque eu vim aqui, porque minha mulher descobriu que eu tenho alguns casos extraconjugais, enfim, você sabe como é que é homem, aí, mas uma série de desculpas, que ele tentando se desculpar, obviamente. E aí ele disse assim, não, até falei para ela que não, estou errado mesmo, mas lá no dia do juízo final eu me resolvo com Deus. Aí eu falei assim, tá, mas e até antes de chegar ao juízo final? Como é que vai ficar as consequências disso na sua relação com ele? Não, e ainda tem uma outra coisa, né, Raquel? O momento da misericórdia de Deus é o hoje. O amanhã Deus terá que ser justo e não misericordioso. Boa. E às vezes a gente esquece disso, né? O arrependimento tem que vir agora. Sim, né? porque observa, não, gente, qualquer um de nós, o que você espera de um julgamento? Que ele seja justo. Sem dúvida. Que ele seja justo. Agora, quando se trata de Deus, a gente quer não que o julgamento seja misericordioso. Não. Ele tem todo julgamento, ele tem que ser justo. E Deus é justo. A gente às vezes esquece, fala, Deus é bom o tempo todo. Sim. Enquanto ele está caminhando, ele mesmo disse, procurai acertar as contas com o seu aguilhão enquanto você está a caminho. Verdade. Enquanto você está a caminho. Agora nós esquecemos disso. E ficamos deixando para depois. Agora, padre, nós estávamos aqui falando, né, sobre a questão das consequências desse distanciamento ou isolamento social, essa questão de ficar em casa, né? Fala um pouquinho para nós, foi bem interessante a sua reflexão, né, sobre o voltar para casa. Irmãos e irmãs, duas coisas eu penso que nós precisamos levar a sério. Né? Primeiro é a liberdade. Quando você faz uma coisa porque quer, isso é muito bom. Mas quando te é imposto, é diferente. E aí tudo fica mais difícil. A gente passa a vida inteira dizendo, nossa, que vontade de poder ficar deitado um pouquinho. Nossa, eu estou precisando tomar um copo d'água. Estou precisando ficar em casa. Né? Eu estou precisando ficar em casa. Mas a hora que o médico diz assim, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Você não pode se levantar da cama. Você vai ter que ficar em casa. O trem parece que vira prego. E aí foi o que aconteceu. Né? A pandemia nos impôs um desejo nosso. Volta para casa. Fica em casa. E essa era a última coisa que no fundo parece que a gente queria. Mas a gente não estava preparado, né? Aí E vem a olha, divisão, né? A divisão. Nós não estávamos preparados para isso. E aí o que aconteceu? Primeiro, o encontro consigo mesmo, depois o encontro com a família, porque muitas famílias já não sabiam mais o que era se encontrar. E elas tiveram que se reinventar, os meninos em casa, o trabalho em casa, né? Então você envolver a família com o seu trabalho, a realidade até da sua própria casa, e até alguns com o trabalho de casa, porque pense, Raquel, que teve algumas pessoas que não tiveram mais os seus auxiliares em casa. E aí, meu Deus, aonde é que a Maria coloca o arroz aqui em casa? Porque eu só sei que o arroz vai para a mesa, e eu só encontro com ele na mesa. Mas aonde é que ela guarda o arroz? Aonde é que ela guarda o material de limpeza?
Aí eu fui descobrir a minha casa. Teve gente que quase que precisou de mapa para achar as coisas dentro da própria casa, porque não estava acostumado. Eu estou nessa lista, viu, padre? Eu estou nessa lista. E projetou a própria casa, mas se distanciou dela. A própria família. Quantas pessoas se distanciaram da família? A casa tornou-se refeitório e dormitório. Exatamente. Né? Não lugar de convivência. A Adélia Prado é uma expressão que eu amo dela. Nós ainda vamos pagar muito caro porque nós perdemos o fogão de lenha. Boa. Né? Aquela muito coisa boa. da cozinha, né? Nós perdemos essa intimidade de cozinha. Nós perdemos essa proximidade dos nossos. Mesmo na questão social. Você imagina você dizer assim, eu tenho 5.000 amigos. Como é que você convive com 5.000? Exato. Que coisa mais surreal. É tão complicado ter 5, que dirá 5.000. Eu tenho 5.000 seguidores. Nossa. Eu tive 1.000 curtidas. Isso mudou o que, né, mudou o que na minha, na sua vida? Pelo contrário, nós ficamos mais expostos e mais doentes, porque ninguém posta. Quer dizer, quando a gente posta desgraça, a gente posta a desgraça do vizinho. E isso em 2 minutos. Mas da gente, só bacana. Né? E a gente ainda faz um Photoshop, imagina bem, eu com 28, acaba às vezes parecendo com 15, 16. Assim, bem cuidado, assim, arrumado, né? Aquela performance maravilhosa. Isso, né? E que não é fácil, porque olha, gente, deixa eu contar para vocês, manter esse corpinho de quibe não é fácil, né? Fino nas pontas e largo no meio, assim, né? É mais ou menos isso. É o quibe mesmo, realmente, eu tinha percebido. Até a corzinha assim. Cor de quibe. Cor de quibe. Pois bem, imagine bem quantas pessoas voltaram para casa e voltaram para si mesmo e descobriram um mundo que eles desconheciam. Alguns não tiveram a oportunidade de dizer, eu estava com saudade. Né? Ou aquela música que fez sucesso com relação à revolução. Pode preparar aquele feijão preto, que eu estou voltando. Ou então, né? Eu estou voltando para casa de vez. Não, nós fomos obrigados. E isso tumultuou a vida da gente. Porque nós encontramos um sótão e não uma casa. Um porão e não uma casa. Muitos chegaram a encontrar uma casa, porque nem para todo mundo foi ao ouro. Mas muitas pessoas encontraram, na verdade, um porão ou um sótão, e não uma casa. Um vazio, né? Umas coisas, estruturação, né? Coisas velhas, guardadas, amontoadas, empoeiradas, cheio de teias de aranha. E se redescobrir não foi fácil. Eu fico pensando, Padre, que essa referência da casa, né, nos remete à casa interior também, né? Sim. E aí eu fiquei aqui lembrando, enquanto o senhor estava dizendo, naquela ocasião, falando de mim, né? Não estou falando de ninguém, estou falando da minha mazela. Naquela ocasião que saiu aquele filme de Medjugorje, que chama Terra de Maria. Sim. Né? Na verdade, eu fui ver o filme, nem sabia que era um documentário sobre Medjugorje. Que eu amo de paixão. Você sabe que todo ano eu vou a Medjugorje. É mesmo? Então você vai ter muita coisa boa para falar conosco. Já está convidado para uma outra live. Eu não sei quem que convidou quem, né? Mas já estou convidada. Bom, mas enfim, aquele filme foi uma coisa bem curiosa, porque a minha criação familiar e a minha proximidade com o Evangelho de Jesus Cristo me faz muito inclinada à misericórdia, não é? Não é muito difícil para mim ter misericórdia. E ao ver aquele filme, quando eu vi o depoimento daquele médico que era um abortista,
E ele disse assim, eu não vou aqui delongar, nós já estamos quase chegando ao fim, vale a pena ver o filme, Terra de Maria. E ele disse, com todo aquele incômodo que ele estava, enfim, começando a sentir algo estranho, desde que ele foi fazer um aborto, e a criança não morreu, saiu viva, né, assim. Agonizando. Isso, e aí ele teve que chamar a emergência, porque, enfim, era um feto que tinha condições ainda de viver. E a amiga dele, que ele chamou para salvar aquela criança, disse para ele, você fez medicina para salvar vidas, né? Não está na hora de você repensar, né? Ele estava num estado americano, onde ele poderia, né, fazer o aborto, ganhar o dinheiro com isso, quer dizer, legalizado do ponto de vista civil, né, vamos dizer, das leis humanas. E aí, enfim, ele começa a ter esse incômodo, escutar uma voz dentro dele, e resumindo, ele acaba parando em Medjugorje e dizer, foi muito interessante, isso me marcou muito, porque é o carisma da Raízes. Ele disse assim, como quando eu pisei em Medjugorje, eu me senti amado como um filho. E naquele momento que me senti amado como um filho, eu até me arrepio até hoje, eu comecei a perceber o que eu tinha feito com a minha vida e com a minha profissão. E foi muito curioso, porque ele teve toda uma conversão e de abortista ele começou a ter um projeto, né, para adolescentes, grávidas, enfim, ele e a esposa. Naquele momento, padre, o meu coração, que eu achava bem misericordioso, o condenou. Pensei assim, mas espera aí, o cara mata não sei quantas mil pessoas, aí ele vai lá em Medjugorje, se sente amado como um filho, volta para casa e tudo bem? Não, ele merecia pelo menos umas correadas, eu pensei nisso. E aí eu fiquei incomodada com o meu íntimo. Eu falei, gente, mas eu estou muito, muito condenativa. Não sou eu que tenho que julgar este homem, eu não estou no lugar de Deus, né? Eu costumo dizer também, padre, eu tenho falado bastante isso. Eu falo, gente, essa coisa não é da minha alçada, essa é de uma alçada superior que não me pertence. O que me pertence é o amor ao próximo, o resto não é da minha alçada. E aí o que eu fiz, padre? Pedi perdão, né, para Deus e para o moço lá, né, na minha cabeça. E falei, eu vou ver o filme até eu sentir vibração de alegria com a conversão dele. Eu vi mais 2 vezes, não seguidas. Falei, eu vou ver de novo para ver se o meu coração julgador já converteu. E aí eu consegui, né? Eu digo, quem sou eu para poder dizer que aquele homem tinha que ter um castigo? Isso não é da minha alçada, não é? Mas olha, eu ouvi uma vez e nunca mais me esqueci, e talvez seja isso que ele tenha sentido, né? Porque em Medjugorje, né, a Claritza Mira, a Gospa Mira, ela é mãe. E num desses dias de mães, eu ouvi um texto belíssimo, que é uma entrevista de um repórter a uma mãe, falando de várias coisas, e depois perguntou para ela assim, mas acontece que você tem 5 filhos, e a gente sabe que tem sempre um que é mais perto, não sei o que, chegado, não sei o que, tal. Qual filho você ama mais? Aí ela respondeu assim, aquele que está doente até ele ter saúde, aquele que está fora até ele já estar dentro de casa, aquele que está desempregado até conseguir um emprego, aquele que precisa de ajuda até conseguir caminhar sozinho. E talvez seja isso que o médico sentiu em Medjugorje. Não, e com certeza, porque teve uma mudança de vida absurda, né? E lá é o confessionário do mundo, você sabe. Né? Pai. Minha irmã, eu nunca vi um lugar para ter tanta confissão. Os confessionários lá são em volta da igreja, e muitos. Só que é tanta gente confessando que lá a gente confessa na praça da igreja. Você pega 2 cadeiras, coloca como nós estamos, no chão você coloca as línguas que você fala. E as pessoas vêm e muitos não sentam. Eles se ajoelham para você, para confessar. E Deus faz milagres. Porque uma vez
eu estava lá e fui atender os meus peregrinos, aqueles que estavam comigo. O que eu fiz? Sentei e coloquei a plaquinha em português. Mas lá fora, a maior parte dos negros falam francês. Com pouco, eu assentado, eu terminei, não sei o que eu estava fazendo. Quando eu vi, uma mulher veio, tuf, e começou, madame, excusez-moi, je ne parle français. Je comprends un peu, mas je ne parle rien. Ela disse, não, por favor, eu preciso me confessar. E eu disse, tá. E pensando assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Pois você acredita que a mulher confessou, eu entendi e ainda orientei. E levantei sem saber francês. Porque a língua do Espírito não é a língua do amor, né, Padre? A língua do amor. Isso é muito forte. Quando a gente entender exatamente que é o amor encarnado em qualquer instância, que realmente é salvífico, né? Sim. Que é a repetição do que ele fez na cruz, né? Carregou sobre si as dores. Quando entendemos isso, nós já estamos realmente no caminho da salvação, né? Mas nós temos só 4 minutos. Glória a Deus. Lembra quando começamos que eu falei 1 hora é muito pouco? É, você falou mesmo. 1 hora é muito pouco, né? Porque é cheio de parábolas, experiências, né? E olha que ele nem fez 29 anos. Pois não é? De sacerdote, né? Vamos deixar reticências. Deixa por aí, né? Deixa por aí. E o que nós vamos falar nesses 4 minutos? Queridos, agora é 3, né? Agora é 3. Irmãos e irmãs, aproveitem o momento. Esse é o instante. Não reclame, não murmure, mas procure viver o momento. Se coloque na presença de você mesmo e de Deus neste momento. O momento presente é tudo que nós temos, né? Então, neste momento, não nos falta nada, porque nós estamos respirando, escutando essa live, compartilhando vida, e aquilo que é perturbador vai se resolver. Então, eu sempre falo, ligue-se ao momento presente que você vai sentir, de fato, a força que é e que está em você. Eu quero convidar aquelas pessoas que acompanham o Senhor no YouTube, que acessem o link lá do gerenciamento das emoções. Eu tenho feito algumas lives na parte da manhã, 7 da manhã, com uma propositiva, na verdade, de novos hábitos. Vamos levantar de manhã mais cedo e fazer um gerenciamento, inclusive, do nosso tempo. Então, o link está lá na sua rede social. Muito né? bem. Você pode participar, é gratuito, né? Essas aulas do gerenciamento. Você já, entrando nesse link e fazendo parte desse grupo, você já vê as aulas que já foram dadas, né? Então, é muito importante esse gerenciamento. Eu falo que nós não fomos criados para gerenciar nada, né? Assim, a gente não gerenciou tempo, não gerenciou dinheiro. Estou falando das gerações próximas à nossa idade. Talvez essas novas já tenham um pouco a ver. Mesmo assim, eu não sei, né, Padre? Existem muitas crianças sofrendo também com falta de gerenciamento. Ou podem tudo ou não podem nada, né? Sim. Então, gerenciar o nosso emocional é muito importante. Porque isso vai nos levar a um padrão de saúde, né? Saúde social, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Nos foi dada essa graça e a gente pode aprender, né? Que bom. Vamos aprender, né? É tempo para isso. E sempre há espaço para aprender. E eu falo que o Homo sapiens, né, que é o homem do saber, nós precisamos e podemos usar este saber para mergulhar em situações que são da nossa autonomia, né? Essa história, não, eu sou raivoso mesmo, não existe isso, eu estou com raiva, mas eu posso ir mudando isso. Eu costumo dizer que cristão, a gente pode até colocar ser humano, Gabriela, não vai para o céu. Tipo isso, né? Não é? Nascer
nasci assim, né? Cresci assim, vou morrer. Não. Trata mal de melhorar. É. E engraçado que outro dia eu estava estudando a questão da ciência e ela deixa claro que até mesmo a genética